Aquela questão, o cliente não compra na primeira visita, o cliente não compra no primeiro contato, ou na primeira ligação, na primeira mensagem. Hipoteticamente, talvez, mas nem sempre. Só que o cliente, ele não pode achar que você já tem isso consolidado dentro de você. Então, uma possível saída, uma possível solução da objeção é você falar que sabe da necessidade do cliente, que sabe da dor dele, que entende ele e compreende se ele não fechar naquele momento, que você está ali para um possível contato e que você volta a retornar, que você volta a ter contato ou, se for presencial, se você pode mandar uma mensagem depois para o cliente, perguntar para ele se ele tem uma nova ideia do que ele quer fazer, um novo posicionamento para a situação. E fala para ele que você entende também se ele não fechar a compra naquele momento. Você sabe que isso pode acontecer, que precisa ganhar confiança. Nisso você entra no gatilho de prova social, porque você se coloca no lugar dele e você quer dizer lá no fundo que isso já aconteceu e que você entendeu também, e também que a compra foi fechada em seguida. Como eu disse, fala que você vai retornar, fala que você vai mandar mensagem de novo, ou se foi pessoalmente, pergunta se você pode mandar mensagem, porque entra no gatilho de comprometimento. Quer dizer que você está comprometido com aquele cliente, quer dizer que você quer saber dele, que ele é importante, que a resposta dele é importante para você. Esquece números. É como se a necessidade dele fosse a sua. Então você está comprometido a resolver. Uma forma bacana de se colocar essas informações é que você pode dizer que muitos dos nossos clientes também já pensaram dessa forma, ou muitos também vieram com esse mesmo pensamento. Isso você já introduz o que a gente já conversou. Você introduz que você já teve essa mesma objeção e que você conseguiu sair dela, e que os clientes voltaram a comprar com você. Você vai falar: "Caramba, ele tem outros clientes que pensaram da mesma forma que eu. Primeiro que eu não estou sozinho. Segundo que o cliente voltou a comprar com ele, quer dizer que ele é bom". Outra resposta que você pode dar para o cliente é que você entende o tempo do cliente e que, se ele quiser, você explica de novo, você mostra os benefícios, ou vocês dois juntos, cliente e vendedor, procuram uma solução necessária para ele. Isso mostra o seu comprometimento, mostra que o desejo dele é o seu desejo, ou que a necessidade dele é a sua necessidade, e mostra clareza na comunicação e a coerência, que você entendeu o que ele está querendo dizer, que ele está com receio de fechar agora, que você compreende, mas será que você não pode buscar uma outra solução para ele? Deixe claro que o primeiro contato entre vocês é para estabelecer uma conexão e uma afinidade. Isso já vem o gatilho da afinidade mesmo. Já mostra que você está querendo ir além de vender um produto. Você quer fidelizá-lo, você entende ele e você quer saber as dores dele. Então, criar a conexão é além de vender um produto. Então, deixe claro isso. Isso mostra que você também não está desesperado para vender. Quando for abordar o cliente novamente, em um segundo contato, mostre a nova proposta ou a mesma proposta, mas sempre de uma forma mais atrativa. Mude a forma que está sendo dita, para não parecer que você está só sendo um copia e cola ou um papagaio do último contato. E sempre diga: faz sentido para você agora? Mostra que o cliente está no controle. Isso traz autonomia para ele e deixa ele confiante para fechar com você. Hesitar de atender uma ligação de um cliente ou de fazer a ligação para um cliente diante de traumas que já foram vividos, e assim foi criando-se um paradigma na vida do vendedor, na sua vida, só tende a acarretar coisas negativas na sua vida profissional. Eu sei que é um receio muito grande essa situação de quando é criado um trauma em cima, mas isso acaba te impossibilitando de aprender e de evoluir em cima de cada situação. Bacana mencionar que cada situação é uma situação, cada cliente é um cliente. Não é porque você viveu isso, talvez mais de uma vez, que você vai viver de novo. Alguma coisa dali você aprendeu. Então, você precisa tirar isso de dentro de você, se libertar para cada situação, porque cada cliente é um cliente. É crucial perder o medo e abordar o cliente de uma forma de mente aberta, para que você consiga evoluir e apresentar o valor da forma correta, pensando que cada cenário e cada cliente é diferente
Isso pode mais agregar na sua vida de como superar os medos e as objeções do que tratar como um empecilho e nunca mais repetir aquilo. Então, pensando de uma forma junto com o seu medo, junto com o seu trauma, de um cliente que tenha o mesmo trauma, é sempre bacana você se colocar no lugar dele, como tudo já foi dito, sempre pontuamos a empatia. Quando um cliente falar, mas fulano já fez, fulano já mentiu, fulano já errou comigo, não, não quero de novo, não, pelo amor de Deus, sempre diga, essa é uma nova realidade com uma outra pessoa, em um outro contexto. É novo. Eu não vou repetir o que fizeram com você. Garante o gatilho de novidade e segurança. Você pode dizer também, o passado foi uma interação que trouxe aprendizado. Mostra mais uma vez que você entende a dor dele, que você se coloca no lugar do cliente e diga o quanto o seu produto vai melhorar a experiência que ele já teve. Por isso é importante sempre ser especialista e não ter dúvida nenhuma do produto ou do serviço que você oferece. Caso o cliente queira algo específico para ele ou tenha alguma dúvida fora da curva que você não estava preparado, diga para ele que você vai atrás da resposta e vai trazer uma resposta personalizada para a dúvida dele. Mostra que você vai dar algo único e que, além do mais, você foi atrás, pensando nele, pensando na dor dele, na necessidade dele, de algo exclusivo e personalizado para ele. Acredito que a maior objeção que nós temos hoje é sobre preço, mas varia da percepção do valor. O cliente precisa entender que o produto, o serviço que você está oferecendo não se trata somente do que ele custa. Primeiro, que trata-se de um investimento. Segundo, que a percepção de valor varia-se dos benefícios e o que ele vai fazer na vida do cliente, o que ele vai mudar na vida do cliente. A percepção de valor se trata de um contexto maior. Nós temos o preço como um quesito final. Primeiro vem antes o produto, os benefícios, as qualidades que são essenciais. Nenhum produto pode existir ou serviço se ele não for de qualidade. O que ele vai mudar na vida do cliente, como ele vai facilitar, qual o problema que ele vai resolver, a forma com que vai ser entregue, a facilidade do pagamento e depois o preço que ele custa, ou melhor, o investimento que o cliente está fazendo. Um ponto interessante é você tratar que você entende que naquele momento, naquela situação, o preço não está de acordo com a expectativa do cliente. Mas pergunta se você pode ressaltar os benefícios que o produto vai ocasionar na vida dele, curto, médio e a longo prazo. Quem sabe trazendo até uma economia para o próprio cliente. A empatia cria conexão. A prova social cria segurança e confiabilidade. Unindo os dois, você consegue mesclar o que você vai falar, ser mais convincente na sua comunicação e consegue ser persuasivo o suficiente para fechar a venda. O que eu estou querendo trazer hoje, trazendo algumas questões de objeção e algumas possíveis saídas, alguns possíveis gatilhos mentais, é que isso não sou eu que criei, também não sou eu que estou inventando. Mas o que eu estou querendo dizer é que você pode moldar diante de situações e situações. Você pode moldar diante a necessidade de cada cliente e diante a personalidade de cada cliente. Não adianta ter um roteiro de copia e cola se você não souber colocar isso na sua venda, na sua comunicação. Não adianta falar assim, peraí que eu vou pegar o papel aqui que eu vou ler o que eu tenho que te responder. Isso não cola. O cliente vai perceber que você é um fajuto, que você não está sendo persuasivo e zero comunicador. Você precisa ser comunicador o suficiente para entender o que você está falando e saber que naquela personalidade, se o cliente ele é mais aberto, se ele é mais fechado, a forma com que tem que ser dita. Quando o cliente bater em cima da tecla em relação ao custo do investimento que ele está fazendo, pergunte que se está caro, comparado a quê? Se o cliente só acha que está caro, você vai quebrar a perna dele. Se o cliente acha que está caro realmente comparado a alguma coisa, peça para eu enfatizar qual é a outra coisa que ele está te comparando. Faça você uma análise e traga o que você faz de melhor. Traga os benefícios que estão acima do preço.
acima do seu concorrente ou acima da comparação que o seu próprio cliente está fazendo. Mostre a ele que preço por preço não fecha a venda. O que fecha a venda é o que você oferece, além do custo que ele está pagando. Um gatilho muito importante é o de escassez e de exclusividade. A gente sempre precisa mostrar que o nosso produto, que o seu produto é exclusivo e que ele não é para todo mundo e que ele tem tempo, que ele é limitado ou que aquele custo é limitado, que aquele investimento é limitado. São sempre tragas, chamadas na sua fala que dê uma finalização para ele entender que, opa, se eu não fechar agora, eu não vou ter. Se eu não fechar agora, o benefício vai ser diferente. Traga elementos tangíveis, respostas tangíveis na sua fala. Traga sobre suporte, benefício, qualidade. Traga tudo que o cliente possa mensurar e acabar agregando ao valor. Assim, nunca o seu custo vai ser ligado somente ao valor, mas sim ele vai ser ligado ao investimento e no valor adquirido no total. Quando o cliente diz que precisa pensar a respeito, esse é um sinal de que alguma etapa da sua venda não foi 100%, que ficou alguma dúvida ou ele realmente não sente a necessidade de comprar o produto. Isso se torna mais como um desejo e não vira necessidade. Mostra a real necessidade de esclarecer outras dúvidas ou de que realmente as dúvidas não foram esclarecidas. Ou simplesmente é uma forma educada de adiar a compra. Vai da sua empatia e da sua decisão de venda mostrar que você estará lá, mas se ele pode de alguma forma mudar o pensamento. Com essa reaproximação do cliente, você tenta entender onde houve a sua falha e onde há a maior dúvida do cliente, que faz com que ele repense na decisão da compra. Sempre diga, com certeza, entendo a sua decisão, mostra o gatilho de validação, mas também traga o cliente de volta para você perguntando se tem alguma forma com que ele possa mudar a decisão do cliente. Pergunte se tem algo que não ficou muito claro, ou se tem alguma dúvida que fez ficar em dúvida, mostrando que você está disposto a realmente ter um tempo, se dedicar e responder todas as dúvidas necessárias. Validar o sentimento do cliente traz rapport. Fazer perguntas de dúvidas que não foram esclarecidas traz curiosidade talvez a perguntas que não queriam ser feitas por vergonha ou por tempo ou até mesmo por sentir que aquilo não é mais necessário. Mostrando que você se importa com o cliente faz com que ele se engaje mais a perguntar e talvez até mesmo pensar realmente se aquilo é necessário, trazendo o fator do desejo virando necessidade e comprando de você. Caso, mesmo assim, o cliente resolver pensar mais sobre o assunto, pergunte se você pode mandar para ele tudo que vocês conversaram, ou especificações do produto, serviço, com talvez ali você até responda possíveis dúvidas ou detalhes que ele acabe esquecendo. Com isso, você mostra personalização e, mais uma vez, valida a dedicação e se importar com o próprio sentimento do cliente. Não deixando de lado que após você enviar a personalização, que nada mais é do que a mensagem se tratando de tudo que vocês conversaram, ressaltando pontos para que, caso ele tenha esquecido, você depois volte de novo a chamá-lo, mostrando que você se importa. Importante também dizer se o cliente pode te atender, se o cliente tem um tempo para falar com você, para você explicar mais uma vez. Nunca diga nada no diminutivo. 5 minutinhos, um tempinho, é rapidinho. Nunca diminua o seu trabalho com palavras no diminutivo. Isso traz para o cliente uma causa de, não desprezo, mas que não é necessário. É tão ruim, sabe? É tão que ele não sente apreço suficiente para tratar aquilo como uma necessidade na vida dele. É importante você ter um follow-up, não só do seu trabalho, mas sim da antecipação de cada cliente. Tenha um funil de vendas dos seus contatos e do passo a passo de cada um. Junto com eles, tem um follow-up de vendas de cada cliente. Em que estágio você está com cada cliente? Passe ponto por ponto. Por mais que a venda ficou em stand-by, o cliente ficou para pensar de novo, ficou para dar uma resposta depois, ficou de voltar, ficou de falar com o marido, todo esse tipo de situações,
que mostra que sua venda está em stand-by, não quer dizer que ela está perdida, nem um pouco. Só tem um follow-up de vendas para que você possa saber em que passo você está, o que você falou, o que foi compreendido e o que talvez não tenha sido. Com isso, você entra em contato, faz o recontato com o cliente, a reaproximação, trate ele como não uma venda perdida e sem forçar nada. Trate como é um estágio da venda, é um processo da venda. Pergunte se você pode agendar um tempo com ele, por áudio, ou seria excelente se fosse por ligação, ou até mesmo por mensagem ou presencial, um tempo para responder algumas dúvidas que podem ter surgido e se você pode passar algumas informações adicionais que você tem. Essas informações adicionais podem ser algumas coisas que você acabou esquecendo de passar, ou até mesmo coisas que surgiram depois, ou você pode tratar como próximo estágio da venda, trazendo os benefícios da forma de pagamento, a facilidade do parcelamento, a facilidade do pagamento, tratando como se o cliente apenas tivesse ido para um próximo estágio, não tratando como se ele estivesse pensando se fecha ou não. Só que um ponto que nós precisamos ressaltar é que a facilidade do pagamento precisa ser matador, porque se o cliente está em dúvida, ele precisa ter certeza a partir de algum ponto. Ou você traz uma informação crucial, que vai ser o fechamento de venda, ou você traz a proximidade como ponto. Trate ele como um cliente que você já fala há muito tempo, aquela questão do rapport que a gente conversou sobre a proximidade, conexão e recorrência. Trate ele como um cliente que você já tem há um tempo, que é seu amigo, não como, meu Deus, eu preciso fechar essa venda, estou sendo sufocada, preciso bater a minha meta, estou com a necessidade de fechar. Nisso o cliente vai embora, pode ter certeza. E se caso o cliente não tiver tempo, logo que você precise, dê um tempo para ele, mas traga informações sobre o produto que caso você não tenha dito ainda. A sua antecipação e o seu método de deixar o cliente confortável, trazendo e criando conexão com ele, mostra o quanto a sua venda está sendo clara, honesta e leve, não fazendo com que ele se sinta pressionado, mas sim acaba entrando numa estratégia de follow-up e entrando na sua estratégia de vendas. Sempre pensar como é um próximo passo da minha venda. Nunca pense como venda perdida. Se você tratar como venda perdida ou como uma venda que não foi fechada, você vai tratar o cliente com um ar de quem está sendo pressionado. Com isso, o cliente acaba não te dando a devida atenção. Respeitar o ritmo do cliente mostra que você o conhece, sabe a necessidade e traz confiança, fazendo com que ele veja isso como um ato de honestidade. Tudo isso que a gente trouxe faz com que o cliente tenha confiança com você. Entender o ritmo dele e não invadir o espaço mostra que a gente tem uma conexão bacana, mas você não invade meu espaço. Quando você não invade o espaço do cliente, mostra que quem está no controle é ele, mas você está lá para responder todas as dúvidas e todos os questionamentos que ele vem a fazer. Quando o cliente traz a própria objeção de que ele já compra da concorrência, que ele já fez a compra desse produto e desse serviço, não quer dizer que ele não vai comprar novamente ou que ele não vai comprar de você. A questão que nós temos aqui é muitas vezes tipo mais desgaste dele e dinheiro gasto e quer dizer, a imagem que talvez a concorrência tenha deixado para ele, quanto boa quanto ruim. Aí vai de você pesquisar a concorrência, coisa que nós já falamos, e analisar os pontos fortes e os pontos fracos deles. Aí você vê onde você se enquadra perante a concorrência, porque não adianta nada você achar que você é o melhor, que a sua empresa é a melhor, sem você realmente ter um olhar analítico para o que tem à sua volta, para o mercado externo, para a concorrência, para o que é entregue. Então, o primeiro passo, quando traz a objeção eu já compro da concorrência ou eu já comprei, é você simplesmente ser honesto e perguntar para o cliente qual foi a expectativa, qual foi a realidade, o que foi entregue, né? Como está sendo a utilização ou como foi a utilização. E a partir daí, o cliente vai te dar a resposta que você precisa de imediato, caso você não tenha feito a pesquisa da concorrência, ele vai já te dar uma resposta para você conseguir pensar no que falar. Uma tática
para quando você não tem a resposta ali naquele momento, para quando você não sabe o que falar de imediato, assim, de prontidão, você parece besta, mas para o nosso cérebro funciona de uma forma rápida. Você ou perguntar novamente, ou você falar assim, bordões ou jargões tipo: "Nossa, interessante. Não, bacana mesmo". Isso dá um tempo de fala, um tempo de resposta, um tempo de pensamento para o nosso cérebro, que faz com que você já monte a sua resposta. Porque se você ficar em silêncio, vai ser horrível para você. Mas quando você dá respostas padrões ou genéricas, já mostra para o seu cérebro e dá um tempo para ele pensar numa resposta. Mas uma fatal é. Pode dizer novamente ou pode repetir? Eu não entendi. Dependendo de onde você se encontra, não exatamente nesse caso, você pode sorrir, dar uma risada, dependendo do que o cliente falou. Isso tudo dá um tempo de pensamento e para o seu cérebro conseguir dar uma resposta ótimo. Com isso, você já dá um tempo excelente para o seu cérebro pensar. Como eu disse, parece segundos ridículos, mas é um tempo exato para o seu cérebro formular uma resposta. Então, quando o cliente falar que já compra da concorrência, até mesmo é uma fala genérica, mas também entra como um gatilho, você fala que bom, então você entende o poder, você entende a necessidade de utilizar esse produto. Então, isso já é um passo bacana, nós já estamos em um caminho excelente, nós já estamos aí em um processo. Nós já começamos bem. Nisso também funciona como tempo de pensamento para tempo de resposta e também entra no gatilho de validação. Com isso, você já passa para o próximo passo. Você já abordou ele dando o gatilho de validação, você já mostrou que você entende a importância dele já ter tomado uma decisão anterior, quer dizer que ele já entende a necessidade disso. Então, agora qual que é o processo? Então, como nós podemos superar as suas expectativas? O que você precisa além do que você já tem hoje? O que faria você estar mais do que satisfeita com esse tipo de serviço ou produto? O que faria você continuar usando o produto ou serviço? Isso são falas, são métodos de mostrar que você está disposta a entregar o melhor produto, o melhor serviço, mas também faz com que ele pense: opa, eu posso ter algo além? Pode melhorar o que eu já tenho? Ou se caso ele não tem um olhar, uma perspectiva tão positiva, ele fala: opa, então não é só isso que eu já comprei. Apesar de eu ter comprado da concorrência, eles conseguem me entregar algo a mais, eles conseguem melhorar. Ou pode pensar também: nossa, ele está se dedicando tanto, está pensando tanto na minha necessidade, que é completamente diferente da empresa anterior. Um ponto importante de você abordar também é a parte da curiosidade, porque junto com o gatilho de validação que a gente começa, você mostra que você quer fazer algo além, algo até mesmo personalizado, ou entregar uma expectativa diferente para ele, você ativa automaticamente o gatilho da curiosidade. Ele vai querer saber o que você vai entregar a mais para ele, ou diferente, ou especial, ou que você vai fazer simplesmente diferente do que a concorrência fez. Então, o próximo passo que você traz junto nessa conversa é mostrar também mais uma validação e mostrar que os clientes são acostumados a sair da concorrência, talvez tendo uma experiência negativa e começar a comprar e começam a comprar de você. Como? Você diz: entendo perfeitamente, os nossos clientes também passam por essa transição. Ou você pode dizer: entendo perfeitamente, nós aqui estamos acostumados com essa abordagem dos nossos clientes passando por essa transição. Mas após perceberem, né, após entenderem o que a gente entrega, eles fidelizam e hoje eu posso dizer que a maioria, ou até mesmo 90%, entrega uma porcentagem atraente ou até mesmo verídica dos nossos clientes que depois que começam a experimentar ou contratam os nossos serviços, eles não param mais. Até porque aqui nós somos treinados ou aqui nós temos um serviço personalizado para que o cliente tenha uma constância com a empresa, uma constância com a gente. Dentro desse gatilho da aprovação,
dentro depois do gatilho, da curiosidade. Isso que nós acabamos de falar no final, entra o gatilho da prova social. Apesar de que você não tenha todos os seus clientes ali para provarem, olha, realmente nós saímos da concorrência e viemos para cá e não saímos mais. Você diz que é normal. E o bacana é sempre acreditar no que você está falando, é sempre passar com a maior leveza e sinceridade, porque realmente o cliente acredita que outras pessoas saíram da concorrência, foram até vocês e se fidelizaram. Bom, equipe, hoje nós vimos sobre objeções, possíveis saídas e eu te expliquei o porquê de cada saída, o que você vai causar no seu cliente. Então, na aula 4, nós vamos tratar bastante mais sobre como fixar, né, o sequestro da atenção. A aula 4 é a nossa última, eu sei, poderia ter muito mais, por isso que tem. Nós vamos continuar, temos aí mais 2 temas para serem tratados, espero vocês lá, porque agora essa jornada é só o início, então eu tenho certeza que nós vamos partir juntos em cada tema que nós vamos abordar aqui.